Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora, trazemos para você as notícias mais importantes aqui do nosso estado, da nossa cidade. E já começamos falando sobre a Operação Lava Jato, mais um dia de depoimento do ex-governador à Justiça Federal, ao juiz Marcelo Bretas. Aqui a gente tem as imagens desse depoimento. Ele hoje admitiu receber uma taxa de oxigênio. Recebia 1% em cima das obras emergenciais. Já já a gente explica para você como funcionava melhor esse esquema. E ainda cenas inusitadas de um crime que aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. 2 homens foram presos, acusados de assaltar essa pedestre usando as mãos. Pois é, eles apontaram as mãos para a pedestre, mas não levaram aí, fugiram antes de levar os itens. Tem ainda informação chegando sobre literatura. Na semana em que começa a Bienal do Livro, várias ações para incentivar a leitura acontecem na cidade. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Até já! Jornal do Rio no ar e vamos falar de desdobramentos da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Hoje o ex-governador Sérgio Cabral prestou mais um depoimento à Justiça Federal, mais uma vez deu esclarecimentos ao juiz Marcelo Bretas. Hoje ele tratou da taxa de oxigênio. Quem acompanhou tudo e vai explicar o que é isso pra gente é a Marcele Setúbal. O ex-governador do Rio de Janeiro voltou a alegar que os esquemas de pagamentos de propina feitos por empreiteiras já aconteciam nos governos anteriores, de Antony Garotinho e de Rosinha Mateus. Em depoimento à Justiça Federal nesta terça-feira, Sérgio Cabral afirmou que em 2006 recebeu em casa o empresário César Farid Fiat, sócio da empreiteira Oriente, que ofereceu dinheiro para colaborar com a campanha dele ao governo do estado. Eu sabia que ele era um empreiteiro com presença no governo que me antecedeu, no governo da governadora Rosinha Garotinho e também no governo do Antony Garotinho. Depois das eleições, a Oriente participou do esquema de direcionamento de licitações para obras de médio porte no estado. Cabral explicou que o então vice-governador e secretário estadual de obras, Luiz Fernando Pezão, e o subsecretário Hudson Braga recebiam as propinas. Sérgio Cabral confirmou a existência da chamada taxa de oxigênio, paga pelas empreiteiras envolvidas em contratos com a Secretaria de Obras. A propina correspondia a cerca de 1% do valor total das intervenções e, dependendo do tamanho delas, poderia até ser maior. Parte delas eu tinha ciência, parte delas eu não tinha ciência, que era o que eles também ficavam, como eles administravam recursos para benefício pessoal. Em tese, eu teria ciência para algumas coisas que foram aplicadas para terceiros. Envolve pessoas de foro privilegiado. O ex-governador disse ainda que um assessor guardou dinheiro para Pezão e Hudson Braga. O Paulo Fernando acautelou para o Hudson Braga e para o Pezão valores indevidos que, eu não me engano, da ordem de 6 milhões de reais, guardados na Transit Express pelos dois. Hudson Braga também foi ouvido pelo juiz Marcelo Bretas e negou ter recebido a taxa de oxigênio. 2 funcionários da Oriente também prestaram depoimentos e negaram participação no esquema. Os ex-governadores Antony Garotinho e também Rosinha Mateus foram procurados através da sua assessoria de imprensa, mas não se manifestaram até agora. Seguimos por aqui trazendo imagens realmente impressionantes de um caso que aconteceu em São Gonçalo, na região metropolitana. Um estudante ouviu um choro de uma criança e olhou debaixo de um carro, acompanhou esse som e foi olhando para debaixo do carro e encontrou, inclusive, um bebê, o choro de um bebê ainda com cordão umbilical. E aí, Yasmin Bachur vai ter as informações para a gente agora. Yasmin, conta para a gente os detalhes. Oi, Thaís, boa noite a você e a todos. Olha, esse bebê que é um menino foi encontrado por esse estudante que, ao sair de casa, ouviu então um choro vindo debaixo de um carro que estava estacionado ali no local e ele se deu conta de que era um bebê, então ele acionou a polícia militar. Os agentes chegaram ao local junto ao corpo de bombeiros para ajudar no resgate e nos cuidados com esse recém-nascido que ainda estava com cordão umbilical. O bebê, então, foi levado a um pronto-socorro infantil ali
ali de São Gonçalo, passou por exames e tem quadro de saúde estável. A Secretaria Municipal, Thaís, de Assistência Social de São Gonçalo acompanha esse caso e disse que o bebê pode seguir para um abrigo ou ficar com alguém da família caso tenham interesse em adotá-lo. Esse caso também está sendo investigado pela polícia, que tenta encontrar os responsáveis pelo abandono do bebê. Thaís. Obrigada, Yasmin, pela sua informação. E seguimos por aqui falando de problemas agora, ligados ao trabalho de perícia aqui no Rio de Janeiro. São mais de 25 mil casos sem solução à espera desses laudos periciais. Os profissionais da categoria alegam que faltam não só pessoal, mas também equipamentos e insumos básicos para a realização do trabalho. A ordem de interdição já não está mais no terreirão do samba, mas os portões continuam fechados. Em abril, uma festa terminou em tragédia quando a universitária Maria Fernanda de Lima morreu eletrocutada numa divisória de metal durante uma festa. 4 meses depois, o laudo da perícia, que deveria demorar 10 dias, ainda não está pronto. E o caso sem solução. Segundo o Sindicato dos Peritos, a fila é enorme. São 25 mil laudos periciais à espera de uma conclusão em todo o estado. Resultado da falta de profissionais, de equipamentos e até de materiais básicos, como gases e esparadrapos. É verdade que a fila já foi bem maior. A Polícia Civil encerrou 2018 com 38.500 casos nessa situação. Mas é um avanço que não diminui em nada a dor nem os transtornos de quem continua na espera. A de Nilceia já dura 1 ano e 5 meses. O filho dela morreu em casa dormindo, mas sem um laudo com a causa da morte, ela só conseguiu um atestado de óbito provisório. E por pouco, Rafael, de 27 anos, não foi enterrado como indigente. Para piorar, a família não consegue sacar o FGTS do jovem. Foi enterrado assim na revelia, sem um atestado original. E eu dependo desse resultado para resolver algumas coisas, entendeu? E é um sofrimento, nunca pensei em passar por isso. Intervalo a seguir, uma tentativa de assalto inusitada que aconteceu no Caxambi, na zona norte do Rio. A cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio aqui no Rio de Janeiro. Só no ano passado foram 71 mortes. No rosto de Marcela, as marcas do fim de um relacionamento abusivo de 3 anos. Você não me respeita como homem, suas roupas, você é muito abusada, não abaixa a cabeça. Ele falava que eu respondia a ele, debatia com ele. E foi nisso que eu me separei, que ele queria me tacar um óleo quente. A jovem de 19 anos conta que ao ser agredida pelo ex-marido, achava que ia morrer. Além de chutes e socos, ele ainda deu marteladas e a ameaçou com uma faca. Tudo na frente da filha de 2 anos, que chegou a ser levada pelo pai após a agressão, mas já está em casa. Ontem eu estava no banheiro. Ela virou para mim e falou assim, foi papai que machucou, né, mamãe? Aí eu falei, isso foi papai. Me dói a minha filha falar isso. O crime aconteceu no último sábado. Marcela havia acabado de voltar de uma festa e deixou a porta aberta porque a irmã chegaria em seguida. Foi quando Ian Marques, Veríssimo, de 25 anos, entrou na casa e a agrediu. A mãe de Marcela conta que sempre desconfiou de Ian. Muitas das vezes ela ficou sem me ver. Porque ele não deixava ela vir na minha casa, ele não deixava ela ver a avó, não deixava ela ter contato com ninguém, nem pelo telefone, não tinha vida. Ian prestou depoimento nesta segunda-feira. A polícia já pediu a prisão preventiva dele. Ele tentou justificar, só que, obviamente, a gente pegou a declaração dele e tudo isso vai ser levado em consideração. A cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio no Rio. Os dados são do 14º Dossiê da Mulher, divulgado pelo Instituto de Segurança Pública. Só no ano passado, 71 mulheres morreram no estado vítimas desse tipo de crime. Fala sempre para as mulheres terem confiança na polícia, que procurem a delegacia, que a gente vai se esforçar ao máximo para que todos sejam punidos, né? Não fiquem sem resposta a essas agressões. No dia em que a tragédia com o bonde de Santa Teresa completa 8 anos, o governador Wilson Witzel disse que vai se reunir com moradores do bairro para traçar e estudar um plano de recuperação. 6 mortos e 57 feridos. A tragédia do bonde de Santa Teresa completa hoje 8 anos. O laudo da Polícia Civil aponta que houve falha no freio e falta de manutenção.
Os 5 funcionários da companhia de bondes condenados por homicídio e lesão corporal culposa estão em liberdade. Atualmente, apenas 7 das 14 composições prometidas estão circulando em um percurso limitado. Até o fim deste mês, de acordo com a Secretaria de Transporte, o 8º bonde, que está em fase de testes, entra em operação. Agora o trajeto é de pouco mais de 2 quilômetros, metade do que existia antes do descarrilamento. Vou receber agora o pessoal do bonde para a gente conversar. Ontem eu estive em São Paulo na Fiesp, eles me apresentaram lá uma proposta de aquisição de novas unidades, estão muito satisfeitos, aumentou muito a receita, de repente a gente consegue, agora que o Rio está tendo um fluxo maior de turismo, poder atender aquela comunidade local. Durante a agenda na Casa Firjan, Witzel falou também sobre o lançamento em setembro do projeto Comunidade Cidade, que vai reurbanizar a comunidade da Rocinha e realocar moradores que vivem nas áreas de risco. Com o saneamento básico, com melhoria das ruas de acesso, com número em todas as casas, né? Isso é um grande projeto de dignidade para os moradores da comunidade. Na cerimônia também foi lançada a programação do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, que acontecerá em julho do ano que vem, aqui no Rio. É a grande discussão sobre o futuro das metrópoles. E o Rio de Janeiro, ao patrocinar esse evento, ao sediar esse evento, ele vai chamar a atenção do mundo inteiro. Serão 4 dias de congresso, que deve contar com mais de 20 mil arquitetos de todo o mundo. Para receber o congresso, o Rio de Janeiro precisou vencer a disputa com Paris, na França, e Melbourne, na Austrália. As cidades também tinham interesse em sediar o evento em 2020. Com a vitória, o Rio se torna a primeira capital mundial da arquitetura. O título, concedido pela Unesco em parceria com a União Internacional dos Arquitetos, é inédito e tem validade até o fim de 2020. Uma tentativa de assalto inusitada ganhou as redes sociais e aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. Quem vai explicar para a gente com informações ao vivo é a Marcele Setúbal. Oi, Marcele, boa noite. Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Foi na rua Tenente França, fica no Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar aí as imagens desse assalto inusitado. A polícia militar prendeu esses 2 jovens que aparecem aí nas imagens sem nenhuma arma, tentando levar aí alguns objetos, a mochila desta moça, mas acabam não levando nada. Eles estavam apontando ali o dedo, na verdade estavam sem nenhum armamento. A polícia prendeu esses 2 jovens, um deles é militar do Exército. E esse carro que a gente viu aí nas imagens, Thaís, foi apreendido em um dos acessos ao Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro. O dono do carro é um motorista de aplicativo, ele prestou depoimento na delegacia, disse que o carro foi roubado, mas aí entrou numa contradição e acabou contando a verdade, disse que esses 2 jovens que aparecem nas imagens são conhecidos dele, deu uma carona para esses 2 jovens e aí no meio do caminho eles pediram para que ele parasse o carro e eles fizessem essa abordagem aí à jovem. E aí o motorista, Thaís, foi autuado por falsa comunicação de crime. No finalzinho da tarde a gente procurou o Exército também para um posicionamento a respeito da prisão de um deles, que é militar, mas até agora a gente ainda não teve um posicionamento, Thaís. Cada história, hein, Marcele, que a gente vê aí no jornalismo todos os dias. E a gente vai fazer uma pausa por enquanto e daqui a pouquinho a gente volta para falar de ações de incentivo à leitura na semana de estreia da Bienal do Livro. O impasse na administração dos túneis da zona portuária do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar e o Rio 450, continua. Apesar da falta de pagamento, a prefeitura disse que deve regularizar a situação com a concessionária. Os serviços da concessionária Porto Novo, responsável pela gestão dos túneis Marcelo Alencar e Rio 450, serão encerrados no dia 11 de setembro. O motivo da saída é a falta de pagamento. A Porto Novo alega que está há mais de 1 ano sem receber da prefeitura pelos serviços prestados nos 2 túneis. O valor em atraso não foi informado, mas este impasse vem se arrastando desde quando a concessionária deixou de fazer a manutenção e limpeza de ruas e calçadas da região
também por falta de pagamento. Foi uma decisão acertada, um grande investimento foi dado ali, a empresa está na justiça, corretamente buscando seus direitos, mas ela deve entregar em setembro isso para a Prefeitura. Assinado em 2011, o acordo previa concessão até 2026. A Prefeitura informou que tenta negociar uma solução com a Porto Novo e não trabalha com a hipótese de transferência da gestão. E essa não é a primeira vez que iniciativas público-privadas na zona portuária do Rio correm o risco de terem o serviço suspenso por falta de pagamento. A linha 3 do VLT, que ligaria a Central do Brasil ao aeroporto Santos Dumont, até hoje não entrou em operação e a Prefeitura estuda a possibilidade de nova licitação. Os problemas também se estendem à cultura. Este ano, a Prefeitura acordou repasse de R$2 milhões para o Museu do Amanhã, mas até o momento só foram depositados R$580 mil. A Secretaria de Cultura estuda a privatização da instituição. Já sobre o Museu de Arte do Rio, a Prefeitura informou que existe um orçamento aprovado para renovar o contrato até dezembro. A Bienal do Livro começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 8 de setembro e a cidade já está respirando literatura. Várias ações para estimular a leitura estão acontecendo não só no transporte, mas também em outras regiões da cidade, em outros modais da cidade. Metrô do Rio de Janeiro, passos apressados, olho na tela do celular. Mas nesta terça-feira, na rotina acelerada, teve espaço para um respiro literário. Durante a manhã, 1000 livros foram distribuídos aos passageiros nas 3 estações terminais. Os livros foram espalhados pelos assentos com os vagões ainda vazios. A ideia foi surpreender os passageiros que até entrarem aqui não sabiam de nada. Pensei até que fosse de outras pessoas. Aí eu olhei e levei um susto, né? Estou pensando que é alguma venda, de repente, intempestiva, mas parece que não é, né? Entre os 1000 livros estão 50 autografados por celebridades, como este, com a assinatura do músico Gilberto Gil. Nesse mundo aí tão digitalizado, poder folhear um livro, saber que ainda pode ser feito isso, é muito bom, né? Vitor Hugo, de 9 anos, também ganhou um livro. O pai espera que o presente diminua o tempo que ele fica no celular. Se deixar, 24 horas. E hoje será que ele troca a telinha pelo livro? É meio complicado, mas vamos tentar. Eu vou fazer de tudo, né, em casa. E aí, o desafio, você topa? Topa. Os títulos foram doados pela organização da Bienal Internacional do Livro, que começa aqui no Rio na próxima sexta. Uma ação semelhante também aconteceu no Hemorrio, Banco de Sangue do Estado. Na rodoviária, a partir de amanhã, também vai haver um espaço onde os passageiros vão poder pegar livros. A ideia é fazer isso algo permanente, principalmente em se tratando de mais 10 terminais rodoviários em todo o país, aproveitando até também, mais à frente, a colaboração da própria população na campanha de doação de livros. Você viu aí que o Vitor Hugo aceitou o desafio do pai de se desconectar e se conectar com a leitura. E você aí de casa vai conferir, só reforçando que a Bienal começa na sexta e vai até o dia 8 de setembro. Agora uma última pausa e a seguir, nem os Vingadores escapam. Homem de Ferro é parado em blitz da Lei Seca e multado. Nem o Homem de Ferro foi poupado na blitz da Lei Seca aqui no estado do Rio de Janeiro. Um homem fantasiado com a roupa, o personagem, dos Vingadores, foi parado pelos agentes, teve que fazer o bafômetro e também foi multado. Acompanhe os detalhes desse caso agora. As imagens do Homem de Ferro parado na blitz da Operação Lei Seca em Volta Redonda fizeram sucesso na internet. O Vingador passou no teste do bafômetro, mas foi multado e a moto ficou retida por algumas horas porque ele tinha esquecido o documento e a CNH estava suspensa. O caso ganhou repercussão e revelou a existência de uma família de super-heróis no sul fluminense. É aqui nesse quarto que o Homem de Ferro guarda as armaduras. Mas o que não foi contado nos quadrinhos nem no cinema é que esse super-herói também pode se transformar no Homem-Aranha, no Thor e até no Capitão América. Tudo depende
do gosto do cliente. Nas telonas, o Homem de Ferro é o alter ego do empresário, gênio e bilionário Tony Stark. Já o Homem de Ferro do Rio de Janeiro é interpretado pelo metalúrgico Aquino Aparecido, que trabalha como animador de festas infantis para complementar a renda da família. Esse vídeo foi gravado na festa em que ele trabalhou no dia em que foi parado na Blitz. Combinei com a minha esposa que eu vou sair de Homem de Ferro mesmo. O documento da moto e a minha habilitação estava dentro do carro. Tomei a multa, que é o papel deles mesmo, eu não estava com habilitação. O Homem de Ferro não revela o cachê, mas se pagar bem, leva a família toda. A esposa é a Mulher Gato, a filha, a Mulher Maravilha e o filho, o Capitão América. Espero que saia mais, assim, o movimento vem melhorar. Espero também que não passe mais na lei seca sem documento, né? Não pode. Jornal do Rio de hoje com várias notícias inusitadas. Fica por aqui, mas eu te faço o convite de todos os dias. Estou te esperando amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá. Boa noite para você. Bolsonaro reclama.